Três Es sustentáveis: empresa, eu e educação. Um podcast sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que pretende promover um debate esclarecedor, partilhar iniciativas inovadoras e pessoas inspiradoras. Olá, como estão? Hoje levamos até si mais um 3Es Sustentáveis, um programa de podcast e videocast que se propõe, por um lado, a clarificar o que são os ODS, assim como, por outro, mostrar-lhe através de exemplos e de projetos, de histórias de vida, que cada um de nós poderá trabalhar os ODS, ainda que inconscientemente, e contribuir para um movimento humano global. Com esta iniciativa, queremos apenas sublinhar como é que cada um de nós, do seu lugar, poderá realmente dar o seu contributo para a realização desta Agenda 2030. Hoje falamos da educação e, através de um percurso de vida, da procura inquieta de uma verdade maior, perceber como é que, paulatinamente, se pode contribuir para a concretização desta agenda global. Convidamos Kátia Silva, professora, voluntária, esposa, mulher e guia facilitadora de celebrações e rituais. Uma mulher transparente, verdadeira, que percorre um caminho de autoconstrução identitária. Vai reunindo as ferramentas usadas e, atualmente, acaba por colocá-las ao serviço do próximo, num constante cuidar do outro. Fique connosco e acompanhe-nos nesta experiência de aprendizagem humana. Hoje temos connosco a Kátia Silva, uma amiga de longa data e que tem uma história de vida para nos contar, um percurso, uma reflexão. Vamos ter aqui uma boa conversa. Kátia, perguntava-te assim, muito brevemente, quem é a Kátia Silva? Agora, neste momento, nesta fase. Bom dia, obrigada pelo convite aqui para este podcast. Muito honrada, não é, Carolina? Depois destes anos todos, sem falarmos e sem estarmos juntas, agora de repente estes projetos unirem-nos. É mesmo, a vida realmente tem coisas muito engraçadas. Bem, a Kátia Silva neste momento é uma mulher super feliz com a vida que tem e com onde chegou. Sou assim muito alegre, muito expansiva, extrovertida, mas por outro lado também tenho uma parte muito introspectiva e com uma missão de ajudar os outros a reencontrarem-se. Então nesta minha missão sou assim muito, sinto mesmo que estou no meu caminho, naquele caminho que eu sempre pensei que pudesse existir, mas que achava que era loucura, não é? Olha, pronto, como sabes este podcast, ou como sabem este podcast tem como objetivo esclarecer o que é a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao longo de uma história de vida, de um projeto, nós vamos identificando quais são os objetivos que estarão por trás e que cada um desenvolve. E não vou dizer quais são, nós vamos percorrer um bocadinho esta conversa e lá identificaremos quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque cada um na sua vida pode fazer algo mais por esta agenda que é tão importante a nível mundial. Bem, mas eu tenho uma surpresa para ti, Kátia. Eu ia ler aqui um texto de 2003, portanto, e eu gostaria que ouvisses e partíamos por aí, está bem? Pode ser? Então vamos lá. Pode. Então, isto é de 2003 e o título é Formação de Competências para a Felicidade. Que definição? Recordas-te? Perfeitamente. A introdução deste trabalho diz assim: a principal problemática deste trabalho centra-se na definição de conceitos pouco abordados a nível pedagógico. Definir competências para a felicidade torna-se imprescindível na urgência da mudança de paradigma educacional.
Como futura docente, penso ser importante não só o esclarecimento destes conceitos, como a sua abordagem fundamentalmente a nível das práticas, através de um questionamento constante e de uma reflexão coerente e assente no bem-estar de todos. Neste trabalho, procurarei encontrar sentido para esta afirmação, clarificando conceitos abstratos e de fraca definição. A formação de competências para a felicidade pode surgir então como uma proposta de mudança de paradigma, de ideologias e de práticas. É neste sentido que este trabalho decorre, partindo da sensibilização que existe uma má estruturação atual do sistema educativo português, para uma saída e uma solução onde os agentes educativos, alunos, professores, pais e comunidade sofram menos e aprendam mais. Acreditar na criação destas competências é ter esperança, esperança que vamos conseguir, finalmente, construir um mundo melhor. Cátia Silva. Fui eu que escrevi isso. É super bonito. Está aqui desde 2003. Meu Deus, como é que tu tens isso? Desde que saímos da faculdade. Bacana. Ela foi ao baú, ela foi ao baú. Porque eu fiz na altura, Cátia, na altura tu fizeste este trabalho e eu fiquei muito sensibilizada, porque era uma temática que era um bocadinho posta de lado quando se falava na escola, não é? Falar de... Aliás, quando nós lemos o trabalho, nota-se a grande dificuldade que tens em encontrar autores que falem sobre a felicidade ligada à escola. E na altura eu gostei, não te lembras de uma conversa que nós tivemos na biblioteca? Eu adorei o trabalho e disse, eu quero uma cópia desse teu trabalho. E está aqui comigo, em 2003. Porque olha, eu já perdi esse trabalho, não faço a mínima ideia onde é que ele está. Eu dou-te uma cópia. Eu sei quem é que vai dar o meu trabalho. Olha, Cátia, eu acho que este trabalho está super atual. Para te dizer, este podcast, e é em conjunto com outras duas colegas, mas eu estou com a área da educação, e daí eu convidar-te a vir falar um bocadinho desta área e à luz do teu percurso de vida. Porque eu acho que já na altura, em 2003, tu eras uma visionária. Tu apontavas o dedo ao sistema educativo. Portanto, e apontavas o caminho da felicidade como uma possível saída, não é? E apontas também que a escola não são 4 paredes, a escola é muito mais, é formação ao longo da vida. E se nós olharmos, e já vamos fazer o percurso de vida que tu fizeste, tu foste pondo em prática tudo isso, não é? Agora, eu toquei. Já estou a bufar, isto agora não estava à espera. Porque efetivamente tenho andado a trabalhar muito esta área do meu passado e de como é que cheguei até aqui, e esse trabalho, essa monografia, é importante explicar que isso foi o meu trabalho final de curso, e tu sabes o que eu sofri nesse último ano, foi muito complicado para mim, o meu último ano de formação, senão eu acho que foi o ano mais complicado que eu tive em muitos anos de escola. Podemos depois explicar porquê. Sim. Aliás, os visionários, o que é que acontece normalmente aos visionários? Não são entendidos. Eu trabalho com a cultura. Amadeu de Sousa Cardoso é um grande pintor e à altura foi apontado nas suas posições. Portanto, os visionários não são compreendidos na sua altura. Mas agora trazeres-me isso é muito engraçado também. Mas, porque eu não via isso dessa forma. Eu via sempre como eu é que estava mal. Claro. Mas eu não conseguia deixar de pensar assim. Eu não conseguia deixar de pensar assim. E sentir assim. E isso é muito engraçado trazer-me isso agora. Mas a questão aqui da educação para mim é muito importante, porque foi a minha primeira grande paixão. Não é? Foi aquilo que eu me apaixonei realmente. A minha primeira grande utopia. Não é? E essa utopia que ainda hoje continua e que ainda hoje, para outra área, estou focada noutra área, mas a educação foi mesmo muito, muito importante. Mas desculpa, perdi-me na resposta. Não, era só para comentares e encaixares tudo isto, que é para depois continuarmos a conversa. E nessa utopia que eu criei para mim eu fui para a professora porque queria ser enfermeira. Eu queria ser enfermeira para ir trabalhar nos médicos do mundo e ir para a África. Portanto, a solução que eu arranjei para o meu problema de não ter conseguido entrar em enfermagem, porque a minha nota de biologia era muito fraquinha,
foi ir para a professora primária porque eu queria ir para a África, não é? Eu queria mesmo, era o meu intuito principal. E então achei que como professora primária poderia perfeitamente ir para a África, e fomos, não é? Fomos as duas primeiras. Não, é muito interessante, e já vamos contar um bocadinho, mas vamos fazer esta reflexão, esta pré-reflexão ao longo da tua vida, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e estás a ligar aqui esta ideia da educação e da saúde, de ser enfermeira, e esta paixão do cuidar, não é? Do cuidar do outro, está muito presente ao longo do teu percurso de vida, e começou logo desde aí, que é olhar para a educação, mas no sentido não só de escolarizar, mas trabalhar para a felicidade. Nós só somos escolarizados e só somos felizes, ou só conseguimos viver a vida se formos felizes, não é? E eu penso que aqui o objetivo 3 está muito presente na tua vida, e vamos identificando, que é a saúde e o bem-estar, não é? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Portanto, e começa desde aí, não é? A educação, a enfermagem, esta tua propensão para o cuidar do outro, não é? Agora, é muito engraçado essa questão desse princípio, falar da saúde e do bem-estar, porque eu que estava muito mais preocupada no bem-estar do que propriamente na saúde. Eu às vezes até me perguntava, como é que eu vou para a enfermeira se eu não gosto de agulhas, ou me faz alguma confusão o sangue e essas coisas todas. Eu não sabia muito bem, eu estava muito ligada à parte ideológica da coisa, não é? E do bem-estar do outro, e principalmente dos outros que têm muito menos acesso e possibilidades do que nós, na nossa vida do dia-a-dia temos, e estava muito mais ligada a essa parte do bem-estar do que ligada à saúde, mas é super interessante, porque na realidade, tu tens razão, eu ao longo da minha vida o cuidar foi muito importante para mim, foi sempre uma coisa que eu fiz muito, de uma forma não muito ortodoxa, não muito normal e orgânica, como toda a gente pensa, porque, por exemplo, eu não sou mãe, portanto eu não tive filhos, não tenho 41 anos, ainda não sei se vou ter, mas o cuidar para mim é sempre o cuidar para fora, para os outros, para uma comunidade, para os filhos dos outros, para a família dos outros, para a minha também. Claro. Mas sempre fui muito independente, portanto tenho esta questão de cuidar, mas é um cuidar diferente daquilo que a maior parte das pessoas pensa, e então é muito bonito teres encontrado esse sinónimo, não é? Essa coisa que está sempre a encontrar ao longo da minha vida. Olha, antes de avançar para o teu percurso, e já vou picar-te um bocadinho para então começarmos no percurso, e falando aqui um bocadinho da educação, tu dizes em 2003... o que é para ti educação? Diz aqui, cabe à educação a tarefa de consciencializar, tendo em conta as tradições e convicções de cada um, respeitando integralmente o pluralismo, esta elevação do pensamento do espírito global e a superação de si mesmo. Da consecução deste pressuposto depende o futuro da humanidade. Ou seja, educação, o que é educação para ti? Mudou muito em relação a esta definição? O que é para ti? Não, de todo, eu estou super feliz. Estás super atual. Muito pelo contrário, acentuou ainda aí algumas partes que eu acho que é muito importante, que é aquilo que eu cada vez mais defendo, que é a educação tem que ser uma educação para o pluralismo, para a individualidade de cada um. Portanto, se ao mesmo tempo nós temos que ser generalistas, ao mesmo tempo nós temos que dar liberdade a quem está a aprender para construir o seu próprio pensamento e a sua própria consciência, não é? Para conseguir evoluir dentro das suas regras, dentro das suas tradições, dentro daquilo que acredita, não é? Construir o seu próprio pensamento crítico, construir a sua própria identidade, não é? E para mim isto é muito importante, nós somos cada vez mais globais, cada vez mais pluralistas, mas dentro desta pluralidade é encontrar o seu centro, encontrar a sua identidade e darmos espaço ao outro de ser quem ele é, não é? E de darmos este espaço de, efetivamente, contra o nosso, mesmo que o nosso julgamento e a nossa consciência não nos permita, dar espaço ao outro para ele ser aquilo que ele quiser ser. Tu que correste o mundo, corremos um bocadinho o mundo,
E tens esta perspectiva de docente. O que é importante este desenvolvimento da identidade pessoal? Foi-te útil quando correste o mundo? Tu sabias que tinhas um ponto onde poderias regressar ou que te identificas, a tua cultura, onde nasceste, a tua cultura ou Portugal? Havia algo na identidade que foste construindo para depois te sentir segura quando viajavas pelo mundo? A identidade é construída até aos nossos 18 anos, não há dúvidas nenhumas disso e cada vez mais estudos vêm provar isso. Na nossa identidade, nós podemos ter algumas dúvidas e algumas questões. As minhas dúvidas e as minhas questões começaram a desaparecer a partir do momento em que eu saí de Portugal. Começaste a dar valor. Fazer-me essa pergunta, porque há duas coisas que eu gostava de falar aqui. A primeira coisa é que há muito aquela ideologia, eu tinha muito aquela cena poética, ideológica, de viajar pelo mundo, andar das mochilas às costas e ver culturas, ver coisas diferentes. Eu vivia em 4 sítios diferentes, Angola, Moçambique, Macau, foram os 3 principais, mas depois vivi em Portugal e agora vivo em Portugal em todo lado, não é? Em Lisboa, Porto, ando aqui a distribuir, vou-me distribuindo. E nestes 4 sítios diferentes é muito engraçado porque também viajei muito para fora, não é? Eu conheço melhor a Ásia do que conheço a Europa, embora conheça relativamente bem a Europa também. Mas a Ásia, passei lá muito tempo, passei 15 anos na Ásia. 1 ano em Angola, 6 meses em Moçambique. Portanto, eu tenho mais ou menos uma ideia. Aquela ideia utópica que nós temos de viajar das mochilas às costas, eu tinha muito isso para mim também. E andava sempre com aquela questão de procurar a verdade maior, de procurar algo nesses sítios que me completasse e que me trouxesse cada vez mais felicidade, mais plenitude, mais serenidade. E foi super engraçado que cada vez que eu cheguei a um sítio desses em que eu me deslumbrei e fiquei completamente estarrecida, ou com a paisagem, ou com as pessoas, ou com a comida, ou com o chão, ou com, sabes, com tudo aquilo que me rodeava, a sensação era sempre a mesma. Eu quero viver em Portugal. Eu quero voltar para casa. E a sensação da identidade e da casa acho que se forma a partir daqui, a partir de onde é que nós nos sentimos bem, onde é que é a nossa casa. E sem dúvida nenhuma, eu vou continuar a viajar, porque a minha essência é de viajante, mas sem dúvida nenhuma que a minha casa é Portugal. E esta foi a certeza da minha identidade. Ter trabalhado também numa escola portuguesa no estrangeiro também traz isto muito, não é? Porque há muita ligação à tradição, aos costumes, àquilo que se faz em Portugal. E esta saudade de viver do outro lado do mundo, a saudade e este fado, esta ligação às coisas boas da vida que Portugal tem tantas, não é? Realmente trouxe-me a identidade muito portuguesa e uma conexão muito grande a todo este património que nós temos, não é? De imaterial, muitas vezes material, de gostar muito de estar aqui. Só dizer-te aqui outra coisa, quando é que eu percebi também, tive muita consciência da minha identidade e daquilo que fazia sentido para mim. O meu irmão é casado com uma chinesa, com uma rapariga chinesa. Eu tenho 3 sobrinhas, também elas misturam, não é? São meio portuguesas, meio chinesas, porque elas vivem em Macau. Para mim foi claro, porque na altura nós estávamos em fase caçadoira, não é? Como se costuma dizer, aqui até no norte se diz mais, e para mim foi claro que eu dificilmente iria ter um companheiro que não fosse português. Porquê? Embora o meu seja também uma mistura, mas porquê? Porque a questão para mim da língua, ela edifica uma identidade, ela edifica a nossa estrutura psíquica e a nossa estrutura humana. Então, para mim foi sempre muito importante, embora eu não tenha filhos, mas nunca se sabe, que o pai dos meus filhos, a pessoa com quem eu partilho a minha vida fosse português, porque mesmo na explicação e na conversa e na partilha que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, não há nada, e olhem que eu ensinei português a estrangeiros, a bastante gente, e chineses e não só, não há nada que edifique mais do que a nossa língua. A língua, como diz Fernando Pessoa, é um clichê, mas é mesmo verdade, é mesmo a nossa pátria. E há sentimentos, há emoções, há pensamentos que não se conseguem explicar de outra forma que não seja através da nossa língua. Portanto, isso para mim ficou mesmo muito
Sim, sim, enraizado, sim. Enraizado, exatamente. Uma das coisas que eu também senti, quando estava fora é precisamente esta questão da identidade, que é, quando eu estava em Angola, eu dizia sempre que fazia rascunhos da vida, porque eu não estava completa. Estás a ver aquele sentimento que tu tens em relação a Macau, e já vamos falar um bocadinho dela. Eu não estava completa. Sabia que tinha que estar lá para fazer o meu percurso, mas quando viesse, queria-me sentir completa. Então agora digo que escrevo a minha vida a tinta. Agora sim está completo. E depois foi o sentir que, se eu tivesse apostado mais na construção da identidade, se calhar eu ainda era mais completa fora. E daí o Stay to Talk, a empresa, o projeto que nós temos, apostar nesta coisa de estudar a identidade cultural aqui da nossa localidade e passar essa cultura às crianças, para construir essa tal identidade que é tão fundamental quando nós estamos fora de Portugal, não é? E que nos faz... Deixa-me só dizer que as crianças não vão dar valor a isso às vezes. Pois não. Muitas vezes as crianças, os adolescentes, mesmo as pessoas que vivem nos locais não dão valor. Pois não. Mas tem que ser os adultos que essas a ter pessoas essa visão, vivem 15 dias fora, 1 mês, 2 meses, e vão perceber a diferença. Podem até dizer, eu gosto mais do sítio onde estou agora do que o sítio... Mas aquele sítio onde estiveram é a referência. É aquele ponto, é o núcleo onde nós aprendemos e onde nós crescemos. E isso é muito importante para nós. Isso tem que ser ligado à educação. Tem que ser, ligado à escola. Há uma palavra que eu uso muito, que acho muito interessante, que é honrar o lugar. Exatamente. E é nesse honrar não quer dizer gostar, ou não quer dizer... Celebrar. E diz? É celebrar o lugar, é celebrar o lugar, valor. É apreciar esse sítio, porque sem esse sítio nós não tínhamos raízes, não é? E isso é muito importante, é muito salutar e perceber de onde é que nós vimos, qual é o nosso lugar. Olha, tu falas muito quando lemos um bocadinho da tua história, o resumo da tua história, tu falas muito na liberdade, e na conversa que estamos a ter, tu falas muito na liberdade. Eu tive liberdade depois de 18, eu tive liberdade quando saí de Portugal. Qual é mais importante para ti? Ou que significado tem liberdade e felicidade? Bem, para mim a liberdade é diretamente proporcional à felicidade. Olha, já o dizias, na página 37, 2003, dizias assim: Oh my God. A felicidade, para mim, era algo que simbolizava liberdade e amor. Portanto, está aí a prova, tu és muito coerente no teu pensamento. Que engraçado. Isto ter alguém a citar-me é um bocado estranho, tenho-te a dizer. Não é, não. Nunca me tinha acontecido, mas é super engraçado. Essa questão da liberdade e do amor ainda hoje são dois dos meus valores básicos, se não os mais importantes. Às vezes não consigo distinguir qual é que é. Não, eu acho que o amor é mais importante que a liberdade. No entanto, a liberdade para mim é muito importante, principalmente porque eu vivi 18 anos da minha vida muito presa, não é? Claro. Muito circunscrita àquilo que os outros queriam e àquilo que efetivamente me mandavam fazer ou me deixavam fazer. E eu, quando fui para a faculdade, senti realmente o que era a liberdade. Eu ainda hoje, posso-vos confessar, eu vivi com uma pessoa muito restritiva, o meu padrasto. Para terem uma noção, eu não saía à noite, não fazia quase nada, estava assim muito limitada, porque ele era bem mais velho do que eu, e então fui educada de uma forma muito restrita, muito ditatorial também, não tive muita liberdade de me expressar, e então acho que esta coisa, quando fui para a faculdade, e ainda hoje tenho aquela coisa de, às vezes, impacto, sabem aquelas coisas muito inconscientes, de estou na rua à noite e estou a pensar, tenho que ir para casa. Não, tu tens que ir para casa. Yeah. Tu não tens que fazer nada, tu fazes aquilo que tu quiseres. Até porque fui arranjar um marido que efetivamente me dá a liberdade toda que eu quero, não é? No fundo, aliás, o meu marido foi muito inteligente, eu costumo dizer isto muitas vezes e é muito perspicaz, que ele percebeu que ao dar-me a liberdade é quando ele me conquista mais, não é? E foi muito importante para mim também ter este espaço. E então e o meu marido é a prova disso, não é? Desta ligação entre o amor e a liberdade.
ele quanto mais liberdade me dá, mais espaço e mais amor eu lhe tenho, porque é deixar-me ser, não é? É deixar-me Claro. ser livre, ser só apenas ser aquilo que eu Mas olha, quiser.